Eu louvo ao Senhor, agradeço por estar aqui, porque muito foram as lutas, muito foram o que eu passei, mas Deus, Ele é fiel. É a boca dos nossos dois pastores, pastor Raimundo e pastor Hinaldo. Deus é fiel, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre. Nós é que mudamos, mas Deus continua o mesmo e Ele não muda. Se creres, a palavra de Deus diz, verás a glória. Se creres, né? Se creres, e nós cremos, né? Por isso estamos aqui. Amém. Muito obrigada a todos. Boa noite à igreja. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. E nessa semana, a gente não pode deixar de falar de tudo que está acontecendo no Brasil e tudo que está acontecendo no mundo. Em Israel, Palestina, aquela célula terrorista Hamas. E eu digo sempre, quem não tiver, quem for muito sensível, não receba vídeos, não assista televisão, não vejam no noticiário, porque é motivo de muita tristeza. É muitas pessoas inocentes sendo mortas. E mesmo que não sejam, né? Eu digo assim, tudo quem nos deu a vida foi Deus. Só quem tem direito de tirar é Ele. Por isso que a palavra de Deus diz que o corpo pode até padecer e morrer, né? O nosso corpo aqui. Mas a nossa alma, o nosso espírito pertence a Deus. Amém? Aleluia. Vamos dar início à nossa pregação lá em 2 Coríntios, carta escrita pelo apóstolo Paulo ao 2 Coríntios, já no último versículo do capítulo 2, 17. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Amém? Agora vamos para o seguinte. É o primeiro, 2 Coríntios, capítulo 3, de 1 até o 12. Amém. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do nosso coração, do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. O que nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira em que os filhos de Israel não podiam
fitar os olhos na face de Deus por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Esse Espírito aqui é o Espírito Santo. Porque se o ministério da condenação for glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém. Aleluia. Amém. Vamos voltar para o capítulo 2, o versículo 17. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Isso o apóstolo Paulo está falando aqui para os Coríntios. Aí ele fala, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. E lá no outro versículo, que depois eu vou ler, esse aqui eu vou explicar logo, ele diz que nós não estamos nos vangloriando, porque nós não somos como muitos que falam aí, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo. O que ele quer dizer é que aquela pessoa que recebeu Cristo e que o Espírito Santo realmente habita nela, há uma transformação. E se há transformação, quando nós falamos, não somos nós que falamos, e sim o Espírito Santo de Deus. Então não é ele, porque nós não somos. Quando ele diz porque nós não somos como muitos, é porque tem muitos falsificadores da palavra que prega a palavra de Deus e não estão convertidos e não são cheios do Espírito, porque a conversão é você aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador. Muitos fazem isso, muitos e muitos. A gente escuta milhões, milhares de milhões, mas quem realmente permanece, quem realmente se transforma de glória em glória na presença do Espírito. Como eu já disse aqui outras vezes em pregações, não existe, como se diz, um tempo. Olha, eu me transformo, eu nasci num lar evangélico, meu pai era evangélico, minha mãe era evangélica, então eu sou mais do que aquele que se converteu ontem, agora, porque os pais dele não eram evangélicos. Não existe isso. Na palavra de Deus, em Deus, não existe isso. Todos somos iguais quando aceitamos Cristo realmente e o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, quando ele habita em nós, ele nos transforma. Coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. A gente vê, posso até falar o seguinte, que alguns são, tudo é como Deus. Deus não tem uma regra para trabalhar conosco, com nós. Não tem. Tem a transformação rápida. De repente a pessoa aceita Cristo e de repente já está falando em línguas e de repente já está profetizando e às vezes muita gente diz, meu Deus, esse cara ontem era assim e hoje. Isso é o agir de Deus.
quando realmente a pessoa se entrega em espírito e em verdade. E existem aqueles que não quer dizer que é menos do que aquele outro, mas Deus, o Espírito Santo, vai agindo de glória em glória, vai ouvindo a palavra. Não é que aquele que ouviu já se transformou, já sabe. Não é assim. Nós sabemos que enquanto nós estivermos aqui, a nossa guerra, a nossa luta não termina. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que esteja em pé, cuide para que não caia. A gente tem que ter os ouvidos atentos, olhos atentos, porque o mundo quer passar as coisas do mundo para a gente. Nós cristãos, nós que estamos no mundo, porque Deus disse, Senhor, não peço que tires do mundo, né, mas que nos fortaleça. Então, é assim que nós devemos ser. Nós não devemos ser influenciados pelo mundo. E muitas vezes, né, quando eu estava estudando hoje a palavra de Deus, eu estava vendo e coisas que eu, de repente, começo a ser influenciada e não sabia, não tomei conta. Tomei conta disso hoje. Eu digo, meu Deus, como as coisas são. Antigamente, ninguém via tanta gente tatuada. Tanta gente tatuada. Hoje, os famosos, a mídia e aquelas pessoas, é difícil você não ver uma pessoa tatuada, né? E na igreja, né, tem algumas pessoas que são convertidas, aí às vezes a pessoa diz, mas pastora, tem gente na igreja que é tatuado. É porque eles se converteram já com as tatuagens. Hoje já tem métodos que dizem que até é um pouco dolorido, que apaga tatuagens. Mas tem gente que tem o corpo com muita tatuagem e foi convertido. E na realidade, a preocupação dele, do convertido, não tem mais que ser com o corpo. Tem que ser com o coração, com a mente. Ele tem que passar, que aquilo ali é um testemunho do que ele era. Olha, eu era assim. Eu não estou querendo dizer aqui, irmãos, que a tatuagem é errada. Ah, a pastora ali estava falando. Eu estou dizendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E nós temos que cuidar dele. E eu comecei a ouvir um monte de coisa. Ouvi o pastor Fernandinho, mandei até para algumas pessoas, o pastor Fernandinho falando de como as mulheres do funk, eu não sei se alguém viu isso que eu mandei hoje. Ele diz que as mulheres do funk não se vestem como os evangélicos, né, com roupa comprida, né? Agora as mulheres da igreja estão começando a querer usar roupa como os do funk. Não há respeito mais. Infelizmente, tem igrejas lotadas com pessoas jovens que estão indo para a igreja com vestimentas que não condiz com o Espírito Santo, mas muitas vezes não são chamadas pelos seus pastores para que não percam ovelhas. E só que elas esquecem de uma coisa muito importante. É mais importante você falar a verdade, pregar a verdade, como está dito aqui na fonte de vida. Vamos pregar a verdade, nem que doa, nem que você chore, nem que você ache ruim, nem que você deixe de falar, eu não vou mais para aquela igreja, mas prega a verdade, porque foi isso que Cristo disse. E de pregar o evangelho a toda criatura, e quem crê será salvo. Então a gente tem que não pode, porque aquela irmã tem que entender, que aquela irmã é muito novinha, ela não vai entender logo, mudar. Quem faz a transformação, eu acabei de dizer, diz aqui, é o Espírito Santo de Deus. Não é Arlene, não é o pastor Hinaldo, não é o pastor Valdeci, não é o pastor não sei da onde, o bispo tal. Nós apenas
Glória a Deus, somos vasos. E glória a Deus, porque somos usados pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é que faz a obra. E a gente tem que ter isso na nossa mente. Liderança, pastores, tem que ter isso. E a gente tem que ver, aqui, mudei para o 3:1, no que ele diz, pastor Reinaldo. Porventura começaremos outra vez a louvar-nos a nós mesmos. Aqui tem outras versões muito engraçadas que ele diz assim: porventura, eu acho que é na linguagem de hoje, que diz assim: porventura nós mesmos nos queremos nos elogiar, nós mesmos vamos dizer que somos o bom, que falamos o bom, né? Nós mesmos queremos fazer um currículo para nós. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Dizer, eu sou a tal, eu prego o evangelho como nunca ninguém pregou. Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Será que precisamos? Quem é o nosso testemunho? Nós mesmos. Nós somos o nosso testemunho com o nosso falar, com o nosso agir, com o nosso pensar. Claro que nós somos seres humanos. Claro que nós aborrecemos. Claro que ficamos tristes. Claro que choramos. Tudo. Nós estamos no mundo. Mas a nossa vida deve ser a nossa própria carta de recomendação. Como diz aqui assim, será que temos necessidade de carta de recomendação para vós outro ou de vós? Se eu sair daqui da fonte de vida, eu tenho que pegar uma carta de recomendação de 2 pastores que são homens, que têm o Espírito Santo de Deus. Mas digamos, o pastor Raimundo, digamos que ele não seja meu esposo. Mas eu gosto tanto da pastora Arlene. Ela tem umas coisas assim. Mas eu vou dar que ela é boa. Isso é carta de recomendação. Eu não estou dizendo que muitas igrejas fazem isso, que deixem de fazer o errado. Estou dizendo que a palavra do Senhor está falando. A palavra de Deus. Vamos para o capítulo 2. Ou versículo 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todo nome. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. 3. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Isso é, nos corações. Aleluia, glória a Deus. Olha o que Paulo está falando aqui para Coríntios. Quem é a nossa carta de recomendação? O Espírito Santo de Deus que habita na gente. Então, meu irmão, a primeira coisa que nós temos que fazer é ser transformado. Eu tenho que estar transformada. Se tem alguma coisa, como tem muitos, nenhum alcançou aqui e nenhum vai alcançar a perfeição. Mas nós temos que buscar a perfeição. Temos que buscar. Por isso estamos aqui. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus nos fortalece. Então, quando o Espírito Santo de Deus nos transforma, que há transformação, mas a palavra de Deus também, ela é perfeita em tudo que ela faz. Se ela diz uma coisa aqui, ela confirma ali, confirma acolá. Se a gente for ler todas as confirmações do que está escrito em 2 Coríntios 3:3, seria para pegar muitos versículos na Bíblia. E o que eu estou querendo dizer? É que o que tem de bom em nós, isso é escutado muito, o que tem de bom em mim, é o Espírito Santo de Deus.
o que tem de bom em mim é o Espírito Santo de Deus. E que eu faço questão de dizer que eu todo dia, Espírito, e como todos, eu creio que todos devem dizer. Eu creio que não existe nenhum. Claro que existe, né? O Espírito Santo agora está falando aqui comigo que existe, sim. Existe aquele que já se acha perfeito. Eu sou mais... Quem é a tua igreja? Ah, aquela igreja tem membrinhos, né? Tem poucos membros. Mas não se preocupa com o que é pregado na igreja. Aquela igreja tem milhares de membros. Igreja boa. O pastor lá, meu Deus, tem uma pregação. Um monte de gente que está lá. Você vai ver o que é que o pastor prega. Você vai ver o que é que o pastor faz. E você entra e sai sem ouvir uma palavra de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque eu já passei por isso várias vezes. Porque muitos pregam para agradar ser humano. E com isso, o que é que vai acontecer? O Espírito Santo não vai habitar mais naquela pessoa. Aquela pessoa vai começar, mesmo sabendo da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, ela vai começar a pregar o que ela acha. Para quê? Para a igreja ser cheia. A igreja sendo cheia, quanto mais cheia, mais pessoas vão, porque o ser humano é assim. Eu me lembro, quando a gente tinha uma loja aqui no Shopping Benfica, era incrível. Já tinham me falado isso, quando tinha feito um curso de vendas, mas quando a loja estava vazia, a loja passava 20, 30, um monte de minutos, assim, chegava até horas a loja vazia. Mas se de repente entrasse 3 pessoas, um grupinho de 3 pessoas, a loja enchia. Mas lotava, a loja lotava, porque o pessoal é assim, o que é que tem ali? Nós somos curiosos por si só. O que é que tem ali? O que é que está acontecendo? Tem alguma coisa, né, que o ser humano quer ver. Então, infelizmente, é assim. As pessoas vêm para a igreja, vêm para a casa do Senhor e dizem assim, mas pastora, a casa de Deus, a igreja sou eu. O Espírito Santo habita em mim. A igreja, a palavra de Deus diz que não é habitada por mãos, por pessoas que fazem as paredes e tudo. Mas aqui é casa de oração. Vocês lembram uma coisa que eu lendo a Bíblia, eu vi o cuidado, e todos viram quando leram, quando foi para fazer ali o altar onde Deus ia habitar. O cuidado, tudo medido, tudo milimetrado, o tecido que ia ser, o pano que ia ser, tudo. E quando Jesus entrou lá na casa de oração, estão fazendo da casa do meu pai mercadorias e saiu derramando aquelas mercadorias. Ah, pastora, mas ali ele ainda não tinha morrido. Gente, não, a gente tem que ver que aqui é um local de respeito. Aqui é um local onde a gente tem que ter reverência a Deus. Tem que estar prestando atenção à palavra. É muito bom. Eu digo assim, um pastor meu sempre dizia uma coisa. Nós cristãos, nos alimentamos pela palavra de Deus. E tinha uns que diziam assim, muitos falaram para a gente, pessoas que foram convertidas através, o Espírito Santo nos usou, eu e o Raimundo, para converter essa pessoa. E depois essa pessoa disse, não vou mais não, para a igreja não. Eu aqui faço um culto aqui em casa, eu e minha mulher, nós estamos fazendo culto aqui, não precisamos mais de igreja. E infelizmente a gente vê muita gente que tem esse pensamento. Muita gente que tem esse pensamento. Tem gente que tem esse pensamento. Porque a palavra de Deus diz que eu sou igreja, então não habita ali, Deus não está ali. Mas Deus está aqui e Deus quer respeito. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Porque está aqui. Nós estamos aqui, a gente tem que
crer nisso, a gente tem que ter reverência à casa do Senhor e não deixar, como ele diz aqui, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, que diz: congregai-vos, outra vez congregai-vos. Fique unido em oração. A oração de muitas pessoas, o que é estarmos juntos? Eu posso um dia não estar bem. Mesmo o Espírito Santo agindo, morando em mim. Aí chega o pastor Hinaldo, me dá uma palavra. Pastora, o que é que a senhora tem? Pastora, não fique assim. A Cleane vem me dá uma palavra. Mas a senhora não tem gente em casa que é evangélico? Mas a igreja é isso. Temos que estar unidos. Temos que ser um corpo. A igreja diz que nós somos o quê? Um corpo. Um é cabeça, que é Deus, Jesus, outro é os braços, outro é as pernas, outro é o braço, e aí pronto. Se um corpo adoecer, que eu estou falando não é de doença, de enfermidade, não. É adoecer, de repente está aqui e não está com pensamento lá na conta que vai pagar, porque infelizmente o mundo traz muita coisa para atrapalhar a palavra de Deus. Então, quando ele diz aqui, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, nos nossos corações. Quem crê isso, dê uma salva de palmas para o Espírito Santo, para Jesus. Já pensou você ter no seu coração, já pensou a importância que nós somos em o Espírito Santo habitar em nós? Meu Deus do céu. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4. E por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, 5, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, ou glória, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Nós não somos nada sem o Espírito Santo. Eu posso ter, hoje eu tenho, digamos, 100 anos. E eu tenho, desses 100 anos, eu nasci na igreja, mas se eu me desviar, eu não sou nada, porque quem me fortalece, quem me dá a palavra é quem? A nossa suficiência vem de Deus, vem do Espírito Santo. Então ninguém abre a boca e se encha que eu fiz isso, eu fiz um milagre, Deus me usou como canal. Por isso que quando eu pergunto sempre, pastor, quem vai pregar hoje? O Espírito Santo. Quem vai pregar hoje? Ele não diz, é o pastor Hinaldo, é o Moacir, sou eu. Não diz não, é o Espírito Santo. Glória a Deus por isso, porque é o Espírito Santo. Porque se fôssemos nós, meu Deus, vamos continuar. Terceiro, o que nos habitou para sermos ministros de uma nova aliança. Glória a Deus. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, isso é quando Moisés tirou o povo do Egito e ele subiu para orar, né? Por isso que eu vou até explicar por que disso, né? E aquele povo que ele ficou 40 dias lá em cima, falou com Deus, e quando ele desceu, o rosto dele era tão reluzente que ninguém conseguia enxergar. E mesmo o povo estava em pecado, né? Então, quem sabe da história, não precisa eu falar, conhece, mas pode ler lá em Êxodos. Por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. 8.
como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo de Deus? Aleluia, glória a Deus. 9. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. 10. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Gente, aleluia, glória a Deus. Nós somos privilegiados. Somos privilegiados por ter o Espírito Santo de Deus habitando na nossa vida. E tem uma coisa que todos sabem, mas é bom para quem está nos assistindo, que não sabe. De repente tem uma pessoa que eu acredito que mesmo não lendo, não assistindo esse culto hoje, vai assistir outras vezes, vai ver, sabe o quê? Que o Espírito Santo é nosso ajudador, é nosso consolador. E quando nós chegamos para Ele e dizemos tudo assim: Espírito Santo, me ajuda para eu não mentir. Espírito Santo, me ajuda para eu não me desviar. Tira de mim tudo que te entristece. O Espírito Santo vai fazer isso do jeito dele, como eu falei. Pode ser instantâneo? Pode. Pode ser aos poucos? Pode. Mas o Espírito Santo está lá o tempo todo, 24 horas, para ouvir você pedir alguma coisa. Pedir para Ele fazer. Quando vem uma coisa errada na sua cabeça, quem que não sabe disso? Quem que não sente aquele sininho do Espírito Santo? Quem que não sente? Né? Quem que não sente? Eu já disse isso. O pastor Valdeci falava isso lá na igreja. A minha irmã tinha muita... Quando ela era novinha, tinha mania de dizer, era solteira, a Arleide, tinha mania de dizer, ela tinha muitos pretendentes, né? Solteira, bonita, novinha. Então, quando todos ligavam, era para dizer, diga a pessoa que eu estou tomando banho. Diga que eu estou tomando banho. Diga que eu estou tomando banho. Ou então, diga que eu saí. E o pastor Valdeci, ele falava logo assim: eu não vou atender. Eu não vou atender porque eu não vou mentir. E eu ia. Na época, eu não estava convertida, eu ia. Até um dia o rapaz disse assim: me diz uma coisa, essa tua irmã só vive tomando banho? Aí Arleide, não cola mais essa mentira. Mas o que aconteceu comigo? Eu, trabalhando em um certo local, o meu diretor chegou e disse assim: Arlene, você vai chamar essa pessoa que está sendo dispensada e você vai dizer isso, isso e isso. Aí eu disse: por que o senhor não fala? Eu não quero falar isso para a pessoa. Porque, Arlene, você é muito convincente. Você tem um jeitinho tão bom de falar com as pessoas. Você viu que você convenceu o cara da Receita Federal. Aí usou um monte de coisa. Sabe? O inimigo começou a dizer: poxa, eu sou convincente, eu não sabia. Vale Jesus, que coisa boa. Você é muito convincente, você tem esse jeitinho seu, todo assim, de gente. Aí você vai lá, ela vai acreditar em você. Você tem que fazer isso. Aí eu digo: mas eu não queria, eu não quero fazer isso. Mas você fazendo, a pessoa acredita. Aí tinha 3 pessoas trabalhando comigo na sala. Você vai para a sala de reunião e fala para essa pessoa. E o pior da história é que quando eu comecei a falar, a explicar a situação, a pessoa parou e disse assim: não precisa falar mais nada, Arlene. Diga onde é que eu tenho que assinar, que eu assino. Que você disser, está dito. Eu assino embaixo. Não precisa você falar nada. Se fosse outra pessoa, aquela outra pessoa, o diretor, eu não ia acreditar. Mas como é você,
Eu acredito. Não precisa falar mais nada. Onde é que eu assino? Aquilo ali, imediatamente, sabe, me veio, foi assim uma palavra, uma facada no meu coração. O Espírito Santo veio com tudo. E eu disse assim, eu tenho 2 coisas a fazer. Ou eu vou perder meu emprego, ou vou mentir. Aí eu disse assim, querida, vamos fazer o seguinte, outra vez, aqui eu estou meio confusa, você falou aqui que não quer ver, eu achei até bom, porque estou muito confusa nisso aqui, eu vou dar uma olhada, mas eu queria receber isso aqui hoje, tudinho, não sei o que, eu digo, vamos fazer o seguinte, eu sei como faço as coisas, você assina aqui sua rescisão, e você coloca aqui, que falta parte tal, porque tinha que ser lá no Ministério do Trabalho. Aí eu vou te explicar isso aqui. Aí ela, então tá bom, se você acha assim, me beijou e saiu. Eu fui, e aquilo ali ficou, me roendo. Eu fui, falei com a pessoa, disse exatamente, ótimo, viu que eu falei para você? Que maravilha, não precisa nem você falar nada. Eu estou com a faca e o queijo na mão. Ora, você aqui, você chega, abre a boca e fala para o pessoal. Só que eu cheguei e disse assim, e por que ela não acendeu, por que ela não fez isso e aquilo? Eu disse, não, porque ela ficou em dúvida e estava falando muito, aí eu botei essa ressalva aqui na rescisão. Mas ficou marcado para o dia tal. Aí quando foi no dia tal, marquei exatamente no dia que tinha uma audiência. E eu tinha que ir para uma audiência que tinha outro rolo parecido com esse. E quem foi para a homologação dessa pessoa, ela não acreditou nada, o sindicato não acreditou nada, deu um maior problema, tiveram que entrar na justiça, depois tiveram que pagar mais dinheiro e eu ainda recebi uma baita de uma bronca lá, porque disse assim, você fez 2 coisas erradas, brigou comigo, mas aquilo ali, eu fiquei, sabe, me roendo, até que um dia eu saí dali, porque eu fazia muita coisa errada. Fazia muita coisa a mandado. Outras coisas. Aí eu parei para pensar. Nesse dia eu parei a pensar. Disso. Eu não concordo. Eu fazia aquelas coisas. E o Espírito Santo vinha e me incomodava. Toda hora que você fizer um papelzinho, eu vou lhe incomodar. Você não está pedindo? E eu comecei a mudar, a ficar trancada, até acontecer outra coisa, mas isso aí é um testemunho que eu quero falar para vocês. E o Espírito Santo, ele nos muda. Eu vejo gente enfraquecida na fé, que de repente deixa de vir para a igreja, porque diz assim, eu não estou gostando da pregação do pastor Hinaldo, não. Também não estou gostando da pregação do pastor Raimundo, não. Vixe, a pastora Alene nem se fala. Moacir, não vou não. Aquele pessoal não sabe pregar, não. Eu gosto mais de ouvir pela televisão fulano. Vixe, eu já ouvi a pregação no fulano tal. Tu já ouviu? Não, vi não. Não ouvi não. Eu escuto do pessoal daqui. Então, as pessoas não valorizam o que está sendo pregado, o que está sendo dito aqui. Palavras de Deus. Pastor Domingo. Eu não vou... Pastor Hinaldo, cada vez pregação, uma é melhor do que a outra. Eu não vou dizer, pastor, aquela anterior foi melhor do que essa, porque eu vou estar mentindo. Essa última foi melhor do que aquela outra. Pastor Raimundo pregou domingo aqui. Eu passei o culto todo chorando, porque foi meu Espírito Santo falando comigo. E eu não entendo como é que alguém
Pode chegar, não estou dando exemplo aqui, de alguma na igreja, quando muitos chegam, pastores, né? Chega 10, 15 pessoas, arrudei o pastor, aquela palavra que o Senhor deu foi para mim, o outro pastor foi tremenda. A pessoa sai chorando, aquilo ali eu estava precisando ouvir. E tem outra que sai, a mesma palavra. Tu viu que palavra sem graça essa do pastor? Totalmente sem unção, estava louco que dessa hora de eu ir embora. Por que o quê? Porque a pessoa chega, nós estamos falando de 2 Coríntios 3:11. Aí hoje eu estou aqui, eu abro a minha Bíblia, aí o pastor está pregando, aí eu vou ler Salmos. Pastor pregando e eu aqui. Salmos, convocando ao culto, vespertino, bem dizer ao Senhor. Não estou prestando, o que está servindo a pregação do pastor para mim? Nada. O que está servindo eu lendo? Nada. Você tem que ler diferente do que está aqui em casa. E todo dia, a todo tempo. Muitos trabalham. Mas hoje a gente tem, como eu estava dizendo, hoje eu estava ouvindo, tem preguiça de ler a Bíblia? Tem áudio. Não quer levar a Bíblia para o trabalho? Lê no celular. Está no transporte, na van, lê a Bíblia o tempo todo. Eu estou lendo de novo a Bíblia. Estou lendo de novo e de novo. Já li numa versão, estou lendo noutra versão. E você me pergunta, pastora, como é que a senhora está? Está afinadíssima. Não, meu irmão, estou aprendendo, eu estou apanhando, eu estou caindo, eu estou me levantando. Não é fácil, não é fácil. Vamos para o versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Pastor, só anterior para... Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Amém. Amém. É isso que nós temos que ter, ousadia para falar da palavra de Deus. E a gente tem que dar o nosso testemunho. Aonde você chegar, você tem que dar o testemunho do que você fala, do que você diz. Tem gente que só abre a boca para reclamar. Tem gente que só abre... Você está minha mãe, eu tô aqui, mas estou acabada. Estou aqui com um problema lá em casa. Sabe? Acabou de sair do culto. O problema lá em casa seríssimo. Seríssimo lá em casa. E o culto cheio de unção, o pastor pregou e o pessoal chorou e teve aquela coisa toda. E a pessoa está lá fora, saindo mais triste do que o que entrou. Todo infeliz, com aquela cabeça baixa, pega a Bíblia, sai. O testemunho dessa pessoa. Aí a pessoa vê. A pessoa chega e diz assim: eu sabia que você era evangélico. Aí você diz, né? Eu por quê? Pelo teu jeito de falar, pelo teu jeito de vestir. Eu sabia que você é evangélica, rindo, brincando. A gente vê, e que coisa maravilhosa, que testemunho bom. É isso que a gente tem que influenciar. O Espírito Santo, ele é de dentro para fora. A gente tem que falar as palavras do Espírito de dentro. A gente está cheio de Espírito. Não deixar o mundo vir com as músicas, com as danças, com os trajes. Hoje em dia eu tenho que cortar meu cabelo desse jeito. Hoje eu tenho que pintar meu cabelo azul. Eu tenho que raspar essa parte aqui e essa outra deixar comprida para acompanhar o mundo. E é muita pessoa acompanhando. Eu estava, gente, você abre a televisão, você para ver hoje uma mulher, realmente, você tem dúvida. As mulheres estão todas
transformada. É nariz que não é dela, é boca que não é dela, é bochecha que não é dela, é sobrancelha que não é dela, é corpo, parte do corpo, mudou isso, mudou aquilo. Eu não digo que isso é errado, mas é porque é um exagero demais. E às vezes as pessoas querem trazer isso para a igreja. A gente não pode levar as coisas, não trazer as coisas do mundo para cá. Muitas vezes nós queremos converter as pessoas num aniversário, sei lá, num término numa colação de grau, aonde for, tudo. Você quer converter a pessoa, aceitando que a pessoa, vamos para colar, vamos tomar uma cerveja, não custa nada, você fica tomando um refrigerante. Vá, mas chegue lá, enquanto os outros falam de bebida, de moralidade, de outras coisas, comece a falar da palavra de Deus, ou então comece a dizer assim: meu irmão, eu vim aqui tomar um refrigerante, mas esse assunto não está me agradando. Ai, tu só quer ser santo? Eu procuro santidade dia a dia. É isso que a palavra de Deus, eu não sou santo. Porque se eu fosse santo, eu já estava no céu. Eu já tinha asa, já tinha subido. E o que a gente vê é muitas pessoas do mundo trazendo as coisas para dentro da igreja. As pessoas sendo influenciadas por programas de televisão, por músicas, por danças. Infelizmente, criancinhas, bebês, com roupas já sensuais, com roupas já, com danças, com palavrões. Eu vejo gente hoje que a criança faz o que faz, pinta e borda, e não chama, o pai não chama nem atenção. Não, porque eu sou evangélica, eu não posso. Lê a Bíblia, meu irmão, para ver o que você diz. Vê lá. Lê a Bíblia. Ensina o teu filho onde ele deve andar. Porque quando ele crescer, ele tiver adolescente, que ele quiser se desviar, a culpa não vai ser dele não, meu irmão, minha irmã. Vai ser nossa, que não colocamos os nossos filhos no mundo, na igreja. Não trouxemos, não explicamos. E a gente tem que dizer: ei, vem cá. Tu falou como comigo? Tu falou o que comigo? Não, mãe, não sei o que, não sei o que. Como é que é? Não, mãe, diz que perdoa, não foi isso que eu quis dizer, não. Hoje em dia, Ariane e Ariadna são caladas. Mas as duas levam de mim na hora. Quando a Ariadna vem: mãe, não sei o que, não sei o que. Como é que é? Eu ainda disse, ela casada cuidando do Lucas: olha, Ariadna, a minha mão está pesada do mesmo jeito do quanto você era criança. Então não venha você me gritar, não, eu não aceito. Então a gente, não estou dizendo para você pegar e espancar. E Deus me livre de fazer isso. Porque quando a gente dá uma palmada no filho, ou chama atenção o filho, quem sofre mais é a gente. Quem sofre mais é a gente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente, com a nossa carta, como a palavra diz, nós somos carta de recomendação. Quando você andar, quando você falar por aí, você se lembre que você é carta de recomendação de Cristo. Pastor Hinaldo, o senhor é tão diferente. O senhor, eu sou de um Cristo, eu sou evangélico. Né? Pastor Raimundo, Cleane, né? Todo mundo diferente, é um pessoal que anda diferente, é um pessoal que fala diferente. Vamos ler o 2 Coríntios 17 para apressar mais um pouco. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei-vos o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler lá em Romanos 12, 1 e 2. Eu queria ler bem rápido esses versículos que eu marquei. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, tem outras traduções que diz com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que está o Espírito Santo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Uma salva de palmas para Deus. Vamos lá em Lucas 24, versículo 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permaneci, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Isso era Jesus falando para os apóstolos que eles permanecessem onde eles estavam, para que do alto eles sejam revestidos de poder, que era o Espírito Santo. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, Brasil, Argentina, Europa, Ásia, em todo o mundo. Vamos repetir de novo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e em Samaria, e até os confins da terra. E é isso que nós somos, testemunhas de Deus, testemunhas. O Espírito Santo habita na gente. Estamos com raiva, estamos magoados, porque somos seres humanos. As pessoas nos magoam, nos decepcionam. Nós decepcionamos também, nós magoamos também, nós dizemos palavras ásperas, mas o Espírito Santo imediatamente fala: mas você já tem dito. E a palavra dita, né, ela não volta mais para dentro da nossa boca. Então a gente tem que pedir perdão àquela pessoa. Muitas vezes ela não vai aceitar, mas isso é ela e Deus. Ore por aquela pessoa, para que Deus mude o coração daquele irmão, daquela irmã, de seja quem for, porque nós temos que ser testemunhas de Deus, porque é isso que Deus tem feito, é isso que diz a palavra de Deus para todos nós que pregamos a palavra de Deus. E por final, quando Jesus já tinha sido morto, já tinha sido levado ao Calvário, morto na cruz, levado todos os nossos pecados e até todos os castigos, Ele levou para que tivéssemos paz, tudo Ele levou. Quando Ele apareceu, que já estava subindo aos céus, antes Ele disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Pastor Hinaldo, por favor, repete o 19 e o 20 para ler de novo. Então, olha: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Isso quando formos, já que a gente não pode estar indo em todo canto, mas nos locais que a gente for, no hospital, em ônibus, onde a gente tiver oportunidade, já que a gente não viajou, mas a gente ser testemunho. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos. Tem horas que diz assim, nós sentimos que tivéssemos só, mas não estamos. Deus está com a gente. Como muitas vezes tem uma oração que diz assim, que no momento em que nós não vemos, eu não sei quem foi que pregou, que fez isso, quem que fez isso, mas diz que nos piores momentos Deus carregávamos nos braços. Então, o Espírito Santo, quando ele diz, eis que estou convosco, o Espírito Santo está ali, direto. E não vamos esquecer de tudo que está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é rica, ela é eficaz, ela prega para mim, prega para você. Eu te disse, Senhor, eu não quero falar uma palavra só para meus irmãos, só para quem está assistindo. Eu quero falar uma palavra para mim também, porque eu tenho que mudar e muito, eu tenho que aprender e muito. Eu estou mudando. Eu já sei que eu mudei muito, mas eu tenho que mudar muito mais. E é assim que nós temos que ser. Amém? Glórias a esse Deus maravilhoso. Palmas para Ele. Em nome de Jesus. Amém.